Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder ler a palavra do Senhor. Vamos continuar no Evangelho de Lucas, vamos ler os capítulos 8 e 9. Então já vamos dar início aqui em Lucas capítulo 8. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades as pessoas iam até Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos brotaram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram a Jesus o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros ele vem por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola que quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem nem se salvem. Os que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. O que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas continuando a caminhar, se afogam nas preocupações, na riqueza e nos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ele a coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. De fato, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestem atenção como vocês ouvem. Para quem tem alguma coisa será dado ainda mais. Para aquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter. A mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Certo dia, Jesus entrou numa barca com seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Nisso, um vento forte atingiu o lago. A barca se enchia d'água e eles corriam perigo. Os discípulos se aproximaram e acordaram Jesus, dizendo: Mestre, mestre, estamos morrendo. Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e o furor das águas. Estes pararam e a calma voltou. Jesus disse aos discípulos: Onde está a fé que vocês têm? Tomados de medo, eles ficaram admirados e diziam entre si: Quem é esse homem que dá ordens até para os ventos e a água, e eles lhe obedecem? Olha para você ver. No meio aqui do mar agitado, Jesus estava no barco. No meio aqui da tempestade, Jesus estava no barco. E quantas vezes que, por causa do medo, por causa dos desesperos, das tristezas da vida, a gente também não sente medo. Mas Jesus nos fala: onde está a fé que vocês têm? Porque quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, Ele tudo pode acalmar.
a tempestade ele pode parar, porque o vento e a água que está para submergir o nosso barco não vai acontecer, porque nós temos um Deus que manda e desmanda em tudo aquilo. Então coloque Jesus dentro do seu barco, peça a Ele para aumentar a sua fé, pois Ele é capaz de acalmar toda a tempestade. Só Jesus é a calmaria. Jesus e os discípulos desembarcaram na região dos Gerazenos, que está diante da Galileia. Ao descer à terra, um homem da cidade foi ao encontro de Jesus. Ele era possuído por demônios e há muito tempo não se vestia, nem morava em casa, mas nos túmulos. Vendo Jesus, o homem começou a gritar. Caiu aos pés dele e falou com voz forte: Que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço, não me atormentes. O homem falou assim porque Jesus tinha mandado que o espírito impuro saísse dele. De fato, muitas vezes o espírito tinha tomado posse dele. Para protegê-lo, o prendiam com correntes e algemas. Ele, porém, arrebentava as correntes e o demônio o levava para lugares desertos. Então, Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, pois muitos demônios tinham entrado nele. Os demônios pediam que Jesus não os mandasse para o abismo. Havia aí perto uma numerosa manada de porcos, pastando na montanha. Os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos. Jesus deixou. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do lago, onde se afogou. Vendo o que havia acontecido, os homens que cuidavam dos porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus e encontraram o homem de quem os demônios tinham saído. Sentado aos pés de Jesus, estava vestido e no seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato anunciaram a eles como o endemoniado tinha sido salvo. E todo o povo da região dos Gerazenos pediu que Jesus fosse embora, para longe deles, porque estavam tomados de grande medo. Jesus entrou na barca e foi embora. O homem de quem os demônios tinham saído pedia para ficar com Jesus, mas Jesus o despediu, dizendo: Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. E ele foi embora, proclamando pela cidade inteira tudo o que Jesus havia feito em seu favor. Ao voltar, Jesus foi recebido pela multidão, pois todos o esperavam. Nesse momento, chegou um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga do lugar. Caiu aos pés de Jesus e pediu com insistência que Jesus fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Em certo momento, chegou uma mulher sofrendo de hemorragia há 12 anos, e ninguém tinha conseguido curá-la. Ela foi por trás e tocou na barra da roupa de Jesus. No mesmo instante, a hemorragia parou. Então Jesus perguntou: Quem foi que tocou em mim? Todos negaram, e Pedro disse: Mestre, as multidões te cercam e te apertam. Então Jesus disse: Alguém me tocou, pois eu senti que uma força saiu de mim. A mulher, vendo que tinha sido descoberta, foi tremendo e caiu aos pés de Jesus. Contou diante de todos o motivo porque ela havia tocado em Jesus e como tinha sido curada no mesmo instante. Jesus disse à mulher: Minha filha, sua fé curou você. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando um mensageiro da casa do chefe da sinagoga chegou, dizendo: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas tenha fé e ela será salva. Quando chegou à casa, Jesus não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, junto com o pai e a mãe da menina. Todos choravam e batiam no peito por causa dela. Jesus disse: Não chorem, ela não morreu, está apenas dormindo. Os presentes começaram a zombar de Jesus, pois sabiam que a menina já estava morta. No entanto, Jesus tomou a menina pela mão e a chamou, dizendo: Menina, levante-se.
A menina voltou a respirar, levantou-se no mesmo instante e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram muito admirados, e Jesus lhe ordenou que não dissessem nada a ninguém sobre o que havia acontecido. Capítulo 9. Jesus convocou os 12 e lhes deu poder e autoridade sobre os demônios e para curar as doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Em qualquer casa onde vocês entrarem, fiquem aí, até vocês se retirarem do lugar. E todos aqueles que não os acolherem vocês, ao sair da cidade, sacudam a poeira dos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa notícia e fazendo cura em todos os lugares. O governador Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E queria ver Jesus. Então nós vemos aqui, que Jesus começa a causar inquietações naqueles poderosos, naqueles que se achavam dono de todas as coisas. Mas não se esqueçamos que só existe um dono de tudo, e esse dono de tudo é o nosso Deus. Esse dono de tudo é Jesus Cristo. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Jesus os levou consigo e se retirou para um lugar afastado na direção de uma cidade chamada Betsaida. No entanto, as multidões souberam disso e o seguiram. Jesus acolheu-as, falava a elas sobre o reino de Deus e restituía a saúde a todos os que precisavam de cura. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram: Despede a multidão, assim eles podem ir aos povoados e campos vizinhos para procurar alojamento e comida, porque estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Vocês é que têm de lhes dar de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que vamos comprar comida para toda essa gente. De fato, estavam aí mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: Mandem o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção e os partiu, e ia dando aos discípulos, a fim de que distribuíssem para a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Messias de Deus. Então Jesus proibiu severamente que eles contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no 3º dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. De fato, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu garanto a vocês, alguns aqui presentes não morrerão sem ter visto o reino de Deus. 8 dias após dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Nisso, 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias.
Apareceram na glória e conversavam sobre o êxodo de Jesus, que iria acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens já iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Quando ainda estava falando, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo quando entraram na nuvem, mas da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz falou, Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e nesses dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram da montanha, uma grande multidão foi ao encontro deles. Um homem gritou do meio da multidão: Mestre, eu te peço, vem ver o meu filho, pois é o meu único filho. Um espírito o ataca e, de repente, solta gritos e o sacode e o faz espumar. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês e ter que suportá-los? Traga o menino aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o jogou no chão e o sacudiu. Então Jesus ordenou ao espírito impuro e curou o menino. Depois o entregou a seu pai. Todos ficaram admirados com a grandeza de Deus. O povo estava admirado com tudo o que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: Prestem atenção ao que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Isso estava escondido a eles para que não entendessem e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse a eles: Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou, pois aquele que é o menor entre vocês, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos homens que expulsam demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus lhe disse: Não lhe proíbam, pois quem não está contra vocês está a favor de vocês. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para conseguir alojamento para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, porque Jesus dava a impressão de quem se dirigia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Enquanto iam andando, alguém no caminho disse a Jesus: Eu te seguirei, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Siga-me. Então esse respondeu: Deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, mas você vá anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal de minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Então todos aqueles que querem seguir a Jesus, mas que sempre fica com o olho para trás, sempre pensando nas coisas passadas, nas coisas antigas, no pecado, naquilo que faz mal, não serve para servir o reino de Deus. Porque Deus, ele faz novas todas as coisas. Ele quer nos entregar coisas novas. Ele quer nos abençoar. Ele quer fazer milagres em nossa vida. Por isso nós precisamos ser guiados pelo poder do Espírito Santo. Olhar para frente, junto com Jesus, porque Ele vai nos dar coisa boa. Deixar as coisas que ficaram para trás e olhar para frente junto com Jesus. Amém? Muito obrigado pela tua presença no dia de hoje. Amanhã estamos de volta. Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.